Paz, mais uma vez, bom dia na presença do Senhor, mais um dia do nosso propósito de leitura. Hoje seguimos com o dia de número 12, a leitura aí de Gênesis capítulo 29 e 30 e Mateus, capítulo 9, amém? Onde você estiver aí, curva sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, mais uma vez agradecemos a liberdade que temos de poder cultuar a Ti, de podermos ter acesso à Tua Palavra. Mais uma vez que o Seu Espírito fale conosco e se mostre através dessas escritas, através do Teu Espírito, da Tua Palavra que é viva e fala com a Tua Igreja. Assim nós oramos, sabendo que o Senhor trará novos ensinamentos para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ontem nós vimos, o texto que fala que Isaac havia falecido, abençoa aí ao filho que não era o primogênito, que é Jacó. Esaú fica super bravo e Jacó aí, junto com o auxílio de sua mãe, ele é orientado a ir para Padan-Arã, E ele tem aquela visão das escadas. Eu lembrei uma música antiga que fala assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se os anjos subiram, se o céu subiu, enfim. Essa daí. Deixa eu ver. Eu peguei a letra aqui, mas aí a pessoa tá tentando puxar na cabeça, Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio dos anjos de Deus, porque o próprio Deus ainda está aqui. Essa é antiga. Essa aí é nosso amigo Marcelo, Padre Marcelo. Muito legal também. Mas voltando, falei sobre a visão que ele estava tendo, Falei que depois de ele ter essa visão, ele realmente aí vê que não é bem assim, na brincadeira, as coisas de Deus. E ele faz ali um voto, ele faz um altar ali com Deus. Ele ergue aí uma coluna, da casa de Deus. E faz ali uma oferta do dízimo. Entrega ali algo. Começar com o sono não dá, Devolve algo que não é de seu, Devolve ali o dízimo. Já no capítulo de número 29, a gente vai ver aí Jacó encontrar aí as suas esposas, E aquele que é enganador passa a ser enganado. Como eu sempre falo, gente, a vida é uma semeadura. Você pode até achar que tá correndo de alguma maneira, que não tá acontecendo nada com você agora, mas em alguma circunstância lá na frente pode às vezes não vir sobre nós, mas até pode acarretar a questão da semeadura na vida dos nossos filhos. E isso também na questão quando a gente semeia no reino de Deus. Às vezes a gente faz um voto com Deus e questiona: eu plantei lá minha semente de fé, mas não aconteceu nada.
mas às vezes aquilo não reflete diretamente em você, reflete aí na sua família, nos seus filhos, não lhe tem faltado nada. Conversei ontem com a Alzi, né, uma moça aqui do bairro, e ela falou que fez um voto no final do ano e não tinha recebido nenhum valor financeiro, mas que a filha dela tinha conseguido uma bolsa na ETEC. E ela falou que aquilo ali era o sinal do voto, né? Então, o voto também é sobre isso, não é só bênçãos financeiras, mas é também algo que respinga nas nossas famílias, né? E aí aquilo que Jacó havia feito lá, respingou aí na sua descendência, na sua vida mais à frente. Então aqui no primeiro a gente vai ver que ele vai encontrar Raquel. Vou ler aqui para você. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis que um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas, tornavam a colocá-la no seu devido lugar. E perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Ou ele está bem, né? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Está bem, né? Tá legal, tudo de bom com ele. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então, só para a gente explicar, eis que ele aí chega na casa do seu tio, né, Labão, orientado aí por seu pai, para encontrar uma esposa. Já lá em Harã, Jacó encontra essas pessoas aí, dando de beber água, cumprimenta eles, né, e esses homens respondem que conheciam, sim, a seu tio. E aí vem de encontro a ele a sua filha, Raquel. E aí, Raquel, né? Bora ver o que Raquel falou. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolher? Creem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e será removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu-lhe de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou seu pai. Até aí. Então, a Raquel chega junto ao poço. Jacó, quando vê, remove a pedra do poço, dá água para as ovelhas de Labão. Então, aí a pedra que cobriu o poço provavelmente era bem pesada, né? Era uma pedra aí para ajudar, auxiliar aí, para que as pessoas não fossem entulhar os poços, e também para que quando houvesse tempestade de areia,
a areia não caísse por cima dos poços, né? E aí Jacó, querendo causar uma boa impressão, resolve tirar a pedra para auxiliar aí não somente os pastores, mas também a Rebeca, que era pastora. Então fala que ele a beijou e chorou. Só que esse beijo aqui não foi o beijo que Isaac deu lá em Rebeca, não. É um beijo realmente de se cumprimentar. Por quê? Porque eles eram parentes, né? E ele beija ela e logo em seguida ele conta que ele era parente dela, né? Então realmente mostra ali cuidar de Deus. Ele seguiu a viagem, chegou até um local e já deu de cara com os parentes, né? Antes de ter descansado lá, onde ele teve o encontro com Deus e a visão da escada. Então realmente mostra o cuidado de Deus. E aí, lá já na casa de Labão, fala assim, ó. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abençoou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Então Jacó, Labão, né, quando ouviu que Jacó estava ali, ele rapidamente correu para receber ali, né, a questão da hospitalidade que a gente viu anteriormente era comum para viajantes. Então ali ele hospeda a vida de Jacó na sua casa, visto que ele era parente, né, então não tinha nada de mal, nada de errado nisso. Então ali ele fica 1 mês na casa de Labão. E aí a palavra continua, né? Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Então provavelmente ele ficou 1 mês, mas ele ficou 1 mês ali não ocioso, não ficou parado, né? Então o seu tio aí, Labão, falou assim: olha, você tá aqui já tem 1 mês, você tá hospedado, mas você tá me ajudando. Então, eu vou estipular um valor, né, para poder te pagar. E aí ele continua: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe permaneceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, visto que ele já estava ali um período, ele falou assim: olha, então o salário que eu quero é a sua filha em casamento. Ainda fala que tinham 2 moças, né? Lia, a mais velha, Raquel, a mais nova. A gente vê aí que ele conheceu Raquel lá no poço, né? Então, também aí amor à primeira vista, como sua mãe Rebeca e Isaac. E Lia, quando fala aí que ela tinha olhos fracos, deixa eu ver aqui, palavra hebraica, que provavelmente significa vaca selvagem, o nome de Lia, no texto de 29. Já, porém, Raquel é descrita como de porte formosa. Então, assim,
não sei o que seria a questão aí dos olhos baços, olhos, deixa eu ver, mais fácil. Ó, significa alguém que tem olhos sem brilho, olhos caídos, olhos fracos. Então pode ser aí que de repente ela tinha alguma condição aí diferente que indique que ela tivesse algum tipo de deficiência visual, né? Isso não tá muito bem discriminado, isso não tá muito bem descrito na palavra, mas o fato é que ela tinha aí esses olhos apagados, olhos sem brilho, diferentemente da sua irmã, que já era alguém formosa, né? Muito bonita. E aí ele trabalhou durante 7 anos e fala que esses 7 anos passou até rápido para ele nem sentiu. E aí verso 21 fala, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão a todos os homens do lugar, deu um banquete à noite, conduziu Lia. Opa! Como assim? Não era Raquel? Sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana dessa, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então aí, né, houve aí um casamento, e houve aí um grande banquete. E por que ele não entendeu, ele não viu a diferença? Eu já comentei anteriormente, mas se você não lembra, casamento naquela época, e ainda é no Oriente Médio, é uma festa de 7 dias, com muita comida, com muito vinho, muita dança, muita música. Então as pessoas tendem aí a se embriagar mesmo, né? 7 dias é muita coisa, o álcool às vezes sobe. Sobe com menos dias, quem dirá com 7. Então, provavelmente ele já estava muito aí alterado quando assim foi, né? E o pai ali, ele também agiu ali de má fé. Além dele ter colocado a noiva à noite, já estava escuro, a visão já estava atordoada, né? Ali por conta da festa, né? Ele também não percebeu, porque estava de noite. Ele só viu que não era a pessoa certa quando o dia amanheceu. Também meio enroladinho esse, né? Mas enfim, sem comentários. E aí ele vai tirar satisfação com o tio, vulgo sogro agora, né? Que ele não podia ter feito isso, mas era o costume, a gente sabe que é o costume, né? Casar mais velha. Ironicamente aí, ele que usou do engano, agora ele é enganado, como eu falei, né? Ele queria se aproveitar da benção da primogenitura, agora também a primogenitura está envolvida aí. É só o primogênito que casa primeiro. Então aí, não tem como você achar que vai encobrir as coisas. Quando tem que acontecer, acontece.
E como eu falei, é uma colheita, né? Lá na frente aconteceu e respingou na vida dele. E aí ele vai reivindicar. Que negócio é esse? Eu quero Raquel, eu amo Raquel. Né? Eu me apaixonei com ela lá aquele dia no poço. Talvez ele tenha falado isso. E Labão, né, seu sogro agora, fala, então você trabalha para mim mais 7 anos. Então assim foi. Ele trabalhou ali mais 7 anos para poder receber a Raquel como esposa. Mas imagina, né? O clima chato e a desconfiança, né? Que ficou gerada aí entre sogro e genro. Já não era mais o mesmo vínculo, né? Ficou aí uma discórdia, ficou aí um sentimento aí, um desconforto, né? Criou-se aí também uma rivalidade entre as duas. Porque aí ele casou com as irmãs. Irmã já é complicado, né? As irmãs já brigam entre si normalmente. Quem dirá agora casando-se uma com a outra. E assim seguimos. Texto 31 a 35. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a qual chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse, sou do Senhor, que era preterida, e me deu mais este. Chamou-se, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isto lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então aí a gente vê os primeiros filhos de Jacó, de Lia, não de Raquel, né? Raquel, a palavra fala que ela era estéril, mas Lia ali, rejeitada, ela começa a ter filhos. Realmente ele tinha essa distinção entre uma e outra, mas ela ali, tendo filhos, angustiada, né, sabendo que o marido tinha preferência pela outra esposa, ela resolve dar reconhecimento ao Senhor em cada um dos seus filhos. Cada um deles ela dá um nome com significado e exaltando o nome de Deus. E aí, se você for ver, eu até marquei na minha Bíblia, aí começam as tribos de Israel, né? Jacó depois tem o nome mudado quando ele luta com o anjo, ele muda para Israel. Então aqui a primeira tribo de Israel, a tribo de Rubens, segunda a tribo de Simeão, terceira a tribo de Levi e quarta a tribo de Judá. Então aí é interessante ver como é que a providência de Deus, né? Deus entrega aí justamente para a esposa desprezada a maioria dos filhos. E aí, inclusive, Levi, né? Que é a linhagem de onde vêm os levitas, aqueles que cuidam do templo, cuidam dos sacerdotes, né? Da cidade, os sacerdotes que cuidam do templo, cuidam aí do decorrer dos sacrifícios, né? E aí, tem aí todo esse começo aí de vida entre Lia e Raquel. E aí a gente continua, capítulo de número 30, diz assim, ó, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã. Normal, né? As duas casadas, como eu falei. Raquel aflita aí por conta da esterilidade,
vendo aí. E ela fala, dá-me filhos, dá-lhe filhos, senão morrerei. Canção aí de Fernanda Brum. Dá-me filhos, senão morro. Depois eu boto lá para vocês verem também. Inspirada nessa passagem, né? Ela também, Fernanda Brum, que teve um episódio também de esterilidade, mas realmente o Senhor ajudou ela a conceber, né? Depois você pode dar uma procurada aí no testemunho de vida da pastora Fernanda Brum. E aí a palavra continua. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que teu ventre impediu frutificar? Porque ela meio que repassa para o marido aí essa questão. Ô Jacó, me ajuda aí a ter filhos. Visto que minha irmã já está com 4 filhos, eu preciso ter filhos. Me ajuda, marido. E aí, respondeu ela, eis que Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dessa. Então aí realmente a aflição extrema, né, de achar que não tinha jeito, que não era mais provável, que não ia acontecer com ela, que ela não seria mãe. E aí algo comum também naquele tempo, uma mulher estéril, ela provavelmente, ela não tinha valor, né? Ela era aí realmente desprezada pelo marido, porque os filhos ali eram o valor de uma nação. Além de representar aí uma mão de obra braçal, eles também representavam aí fartura, né? A continuidade de uma descendência. Quanto mais filhos, maior a nação, maior o povo, maior aí a família. Então ali ela, sendo estéril, ela envergonhava ali, era uma vergonha para o seu marido. E aí ela entrega a sua serva, Bila, assim como fez a Sara, lembra? E olha que engraçado, Jacó ele fala aí, acaso estou eu em lugar de Deus, que teu ventre impediu frutificar? Então ali Jacó ele entende que ela não está tendo filhos não porque ela não quer, porque ela não pode, é porque Deus não quer. Ele sabia que Deus poderia dar a ela. E aí ela faz essa súplica para ele, né? Para que Jacó venha a ter com sua serva. E aí assim aconteceu, né? Para que ela pudesse ter esse prazer aí da maternidade, ela oferece Bila, e Bila aí passa a ter filhos. Que você vai ver aqui, ó. Então disse Raquel, versos 5, 4. Então lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Então aí a 5ª tribo de Israel, a tribo de Dan. Então aí ela concebeu, ela entrega a concubina, ela dá à luz, e aí ela tem aí esse filho, a qual a esposa pode se considerar como um filho legítimo de seu esposo, né? Ela, como a gente tinha falado, né? Ela passa a ter os direitos também de esposa, passa aí, já era da família, mas agora passa a pertencer ainda mais, né? E verso de número 7 diz assim,
concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu luz ao segundo filho, a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-se, pois, Naphtali. Vendo Lia que era mesmo cessara, de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade, a 7ª tribo. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosas. E lhe chamou Asser, 8º. Então, aí a gente pode ver que começou uma disputa. Imagina, irmã, como eu disse, já é complicado, já tem uma disputa por si só. E ainda dividindo o mesmo marido, uma sendo estéril, a outra não. De repente, Lia passa aí, para de ter filhos, então ela fala, você entregou a serva? A minha também, eu tenho uma serva aqui, pois eu hei de usá-la. Então aí, ele tinha agora 3 esposas, né? Raquel, 4. Raquel, Lia, Zilpa e Bila. E todas elas ali deram à luz, com exceção de Raquel, que Raquel ainda não tinha dado à luz, né? Então, permaneceu as duas aí, engravidando e tendo filhos. E aí a gente vai ver aí, verso de número 14, vai falar assim, ó. Foi Rúben, no dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomaras também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó no campo, saiu-lhe ao encontro de Lia e lhe disse, essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Esse filho que ela fala, Deus me recompensou, porque dei a minha serva, a meu marido. Chamou-lhe Isacar. Então, aí um evento aí, envolvendo mandrágoras. Mandrágoras é uma planta, né? Uma raiz de uma planta que naquela época eram consideradas afrodisíacas. Então, assim, eficiente para aquilo que elas estavam ali desesperadas competindo entre elas. Então, trocaram ali as mandrágoras afrodisíacas que uma havia encontrado o direito de dormir com um marido. Então você quer ficar com a mandrágora? Pois bem, você fica com a mandrágora que eu vou ficar com o marido. Essa noite ele é meu. Era comum, como eu disse, ele tinha até aquele instante 4 esposas. Então, provavelmente, cada dia ele estava com uma, né? E cada noite, naquela noite, né? Ele pôde estar com Lia. E aí a palavra continua. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei à luz. Verso 19. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse Deus, me concebeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon, a 10ª tribo aí de Israel.
Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Porém, verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho. Disse, Deus me tirou do meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dá-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partireis, pois, tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então, até aqui. Então, aqui a gente vai ver que Lia e Raquel dão à luz, né? Na noite que Lia passou com Jacó, por causa do acordo que ela fez com Raquel pelas mandrágoras, ela realmente concebeu aí mais um filho, aí a Isacar. Concebeu aí mais uma vez a Zebulon e na sequência ainda deu à luz a uma menina. Ela era fecunda, era mesmo. E aí nesse ponto fala que Deus ouve o clamor da oração de Raquel e a torna fértil. E ela tem o primeiro filho, né? Concebe aí a José. E aí ela atribui esse nascimento ao poder de Deus e não às mandrágoras, lembra? Ela ficou com as mandrágoras. E Lia ficou com o direito de dormir com o esposo. E aí, os nomes dos meninos mostram de forma muito clara a rivalidade aí entre essas duas esposas. Dois nomes em particular mostram isso. Por exemplo, Naftali significa tenho competido com minha irmã. Mostra aí total, né? Competição. E Zebulon significa habitação, que significa esperança, né? Que Lia finalmente Jacó iria ter mais olhos para ela. Então, como eu disse, né? Era normal as esposas, eles terem mais de umas esposas, mas elas tinham casas separadas. Então, eles moravam em locais separados, cada um na sua casa, e aí o marido ia passando de casa em casa, visitando aí a esposa, né? No caso, a esposa com a concubina. Então, provavelmente 2 casas ele possuía. E aí ele faz um pacto com Labão, seu sogro, querendo voltar aí à terra de onde ele havia vindo, visto que ele estava trabalhando ali com seu sogro durante muito tempo. Ele queria retornar aí à terra de seus pais. E aí a palavra vai dizer, né? Labão lhe respondeu, ache